Oi pessoal, esse é o meu diário de Rokutan. Bom, tem exatamente um mês que eu comecei a tomar e eu vou contar todos os meus sintomas. Eu inclusive anotei todos para não esquecer e passar tudo certinho aqui. Minha história com a acne começou mais ou menos em 2022, quando eu parei de tomar anticoncepcional e coloquei o DIU. E desde então eu já tentei de tudo. Eu tomei espironolactona, eu tentei tratamentos naturais, seguia conselhos da internet, usava os ácidos que estavam assim bombando no TikTok. E o primeiro conselho que eu dou é: não compre um produtinho que você acha que vai servir pra você, que você viu que serviu pra outra pessoa no TikTok. Eu sinceramente só gastei dinheiro fazendo isso, e a partir do momento que eu me consultei com a dermato e comecei a seguir o que ela me prescrevia, fez toda a diferença. Minha acne não foi completamente embora, mas usar os produtos certos faziam, assim, toda a diferença. Isso era muito nítido. E assim, se você compra um produto bom, ele dura, assim, por 6 meses, até 1 ano, dependendo da frequência que você tem que usar. Então, assim, realmente não compensa você não se consultar com o médico se você tem condições pra tal. Mas eu te entendo, a gente é teimosa, a gente viu lá um produto milagroso na pele que deu certo na Hailey Bieber, a gente quer usar igual porque a gente acha que é milagroso, mas nem sempre é. Bom, então depois de testar tudo, ele venceu. Eu tô tomando o Rokutan de 20mg, eu tomo todos os dias depois do almoço. Inclusive, já a primeira dica pra quem já tá tomando. A cartela dele, pra mim, é muito ruim. Eu não vivo só numa cidade, eu fico entre várias cidades, porque meu namorado mora em uma, eu trabalho em outra, minha família em outra. Então o Rokutan sempre tá na minha bolsa ali, que eu carrego no dia a dia. E a cartela dele rasga muito fácil e as cápsulas estavam caindo pela minha bolsa. Então eu tirei tudo e coloquei nesse potinho. Foi muito melhor, porque assim eu não corro o risco de perder nenhuma cápsula, porque cada uma, se você for calcular, ela é bem carinha. Antes de eu falar sobre os sintomas, um adendo muito importante aqui. Eu sempre tive muito preconceito com esse remédio, porque todo mundo fala que é muito forte e tudo mais, que você tem que assinar 1000 termos, e realmente você tem que assinar termos, é um remédio forte, você tem que fazer um acompanhamento mês a mês. Mas assim, primeira etapa que me colocava um terror enorme, que você tinha que assinar vários papéis, e é mentira, você assina só 2 papéis. Na verdade, você assina várias guias desses mesmos 2 papéis, mas eles são só 2 termos. Então, um falando que você não pode engravidar, porque pode ter problemas na gestação, enfim, e o outro que você corre o risco de ter problemas com depressão, ansiedade, crise de... Eu já tive tudo isso, então pra mim, amor, então pra mim isso aí, olha, amor, já sei de letra, se vier eu já sei de longe que é, já sei, entendeu? Então pra mim era ok isso. Então vamos pros sintomas. Na primeira semana, na verdade, já no 4º dia, eu senti meu lábio seco. Nada assim bizarro, nada de, meu Deus, a boca arder, descamar horrores, mas eu senti ele mais sequinho, então eu já senti a necessidade de passar o hidratante. O hidratante que eu tô passando na boca é o Aquaphor. Esse produto, ele é muito famoso e eu nunca entendi o hype, eu achava que era só mais um hidratante hypado aí do TikTok, da internet, mas ele, cara, ele realmente cumpre o seu papel de hidratar, e principalmente os lábios. Ele tem na versão pequenininha, mas essa versão é bem mais cara se você for fazer a conta de quantas gramas vem nesse pote maior. Então o que eu fiz? Não sou boba, comprei vários recipientes desse no Mercado Livre, bem baratinho, e depotei. Eu comprei um kit que vieram vários assim, vazios, e aí eu preenchi alguns pra deixar um na bolsa, um do lado da cama, um no chaveiro, eu furei aqui, coloquei no meu chaveiro. Então assim, essa dica é muito boa pra economizar, porque assim, a gente aí tem um longo tempo de lábio ressecado, então a gente vai usar muito desse produto, e ele realmente é muito bom. Outra dica que ela me deu, que eu achei muito boa, que eu acho que vale repassar, é a gente se hidratar antes mesmo de sentir seco. Então assim, antes do meu rosto começar a ressecar, meu lábio, eu já tava ali passando e hidratando pra sofrer o mínimo possível. Seguindo com os sintomas, cara, tipo assim, na primeira semana meus poros do rosto fecharam. Assim, uma coisa bizarra. Minhas espinhas e cravos continuavam ali, mas o restante da pele, sabe, você passa o hidratante e você sente lisinha, assim, é uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu tenho certeza depois disso de que várias celebridades, influenciadoras grandes fazem ciclos de Rokutan pra manter a pele assim, porque realmente é uma coisa que eu nunca vi, nunca tinha sentido.
A minha acne, ela é bem pouquinho, ela não é extremamente inflamada no rosto, mas são cravos e espinhas internas que elas não saem por nada. Então vocês olhando aqui eu maquiada, vocês jamais vão perceber, porque são anos convivendo com elas. E outra coisa, eu aprendi muito também a mascarar, então se você olhar assim, você não vai conseguir perceber que eu tenho muita acne. Mas o meu problema maior era nas costas. Eu sempre tive uma espinha mais inflamada aqui, até assim, chega no ponto que eu tô carregando uma bolsa e eu tô sentindo dor, porque a bolsa pega bem em cima da espinha inflamada. Isso aí, nossa, era... Nessa primeira semana eu senti que deu uma secada. Elas continuaram ali, mas eu já senti que tava secando. Indo então pra segunda semana, aconteceu o que eu achava, assim, que era uma lenda urbana, assim, não, só acredito vendo, eu vendo, não acredito, que é a raiz do cabelo seca. Tem cabelo oleoso, vai entender. Eu lavava de manhã, à noite ele já tava sujo. Então, assim, rotina frenética de lavagem de cabelo pra ele não ficar oleoso. E na segunda semana houve um momento que eu lavei meu cabelo, tipo, num domingo, e era quarta-feira, e ele ainda tava impecável. Ele aguenta dias sem lavar, e você treina, você sai na rua e não acontece nada, ele mantém intacto, é incrível. Minha amiga até falou, nossa amiga, vai lavar esse cabelo, pelo amor de Deus, só que assim, deixa eu viver esse momento, só quem tem cabelo oleoso sonha um dia em viver isso, porque assim, realmente incrível, não ter que se preocupar com isso todo momento, ficar passando shampoo seco pra aguentar, enfim. O cabelo tem mechas loiras, então eu tô tomando bastante cuidado pra não ressecar as pontas também. Eu sempre cuidei muito dele, então fiz muita hidratação, uso vários produtos, faço umectação com óleo e eu tô tentando manter essa rotina bem assim, bem nerd, bem certinha, pra não correr risco dele secar por inteiro, sabe? Também percebi que se eu não bebesse água, o meu lábio tende a ressecar mais. Então assim, eu sempre ando com a minha garrafinha. Se eu não bebo o suficiente no dia, eu já sinto ele ameaçando a queimar. Sabe, tipo, quando tá frio e aqui em volta ele começa a ficar vermelhinho pra queimar? Parecendo que você passou um batom? É exatamente isso que eu senti. Então, assim, água a todo momento. Essa segunda semana também, eu entrei na TPM e algumas espinhas surgiram. Eu achei que por conta dos poros estarem fechados eu já não ia sofrer mais com isso, mas algumas vieram e assim, parece que eram umas espinhas diferentes. Elas eram inflamadas de uma forma diferente que não era antes. Se você tem acne, quem tem acne vai entender, conhece suas espinhas, você sabe, tipo, eu tenho essa espécie de espinha, essa espécie de cravo. Veio uma espécie aí diferente pra mim. E vamos para a terceira semana. Aconteceu algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu conheço algumas pessoas, inclusive meu namorado, que tem a pele do corpo extremamente sensível, então se você coçar, fica vermelho, se você se depilar, fica vermelho. Eu nunca tive isso, inclusive eu sempre tive uma cicatrização muito boa. Às vezes eu uso um brinco assim de manhã, tiro, e à noite o furinho já tá fechando, assim, é uma coisa bizarra. Minha pele é zero sensível mesmo, nunca tive problema com depilação, etc. E nessa terceira semana, minha pele começou a ficar muito sensível, tipo, de eu coçar às vezes e arder, assim, parece que eu tô, tipo, me arranhando e fica marca, sabe? Por isso eu tô tentando manter bem certinha também a hidratação do corpo. Confesso que eu sou meio preguiçosa pra hidratação do corpo, mas nesse caso eu tô tentando seguir. Eu tô usando esse da Mantecorp e ele é bem cheirosinho. Eu achei que ele ia ser meio fedido, sabe? Fedido de skincare, mas ele é bem gostoso. Ele penetra na pele de uma forma muito suave, assim, e você não fica colando, que é o mais importante pra mim. Nessa terceira semana, eu fui pra praia, passei uma semana lá, e a minha médica, e eu vi outros relatos também de pessoas alertando sobre o sol, falando que é muito importante você se proteger. E eu segui isso bem à risca também, porque como eu percebi que minha pele já tava muito sensível, eu imaginei, falei, cara, imagina se eu queimo a pele e fico vermelha, eu tô assim, lascada. Passava protetor antes de sair de casa, coisa que eu nunca fazia, tipo, eu sempre ia pra praia e passava, tipo, só aqui no ombro pra não queimar. Dessa vez não, eu passei no corpo inteirinho, da cabeça aos pés, antes de sair de casa. Espera secar, coloca o biquíni e eu levava um bifásico pra praia. No caso, eu passava antes de sair de casa esse da La Roche, levava esse pra reaplicar. Bom, então indo pra quarta semana, eu achei que a gente ia seguir assim, mil maravilhas, o lábio só um pouquinho seco, hidratando a pele e tudo mais. Mas meu lábio um belo dia acordou
ressecado, mas ressecado como eu nunca tinha visto. Ele acordou assim todo descamado e eu tinha bebido água no dia seguinte. E aí o que eu fiz? Agora ele tá melhor, mas eu passei Aquaphor pra dormir, só que eu passei uma camada mais generosa e tomei cuidado na hora de beber água ali na cama pra não tirar o produto, e aí ele já acordou melhor. Então eu acho que a partir dessa última semana eu vou fazer isso todos os dias pra dormir, pra não correr risco de acordar assim, dessa forma de novo. E o último sintoma que eu achei assim insano também é o seguinte: eu sempre tive pontinhos pretos no nariz. Simplesmente esses pontinhos pretos desapareceram. Eu ainda tenho poros abertos, mas assim, se você tenta espremer ou ver assim mais de perto, não tem ali aquele cravinho, sabe? Quem tem também vai me entender. Esse cravinho não sai, não adianta você passar aqueles cremes super fortes pra arrancar, não adianta fazer limpeza de pele que ele não sai. Então assim, isso foi chocante pra mim. Ah, quase que eu esqueço. Pra proteção do rosto, eu tô usando esses dois. Esse é sem cor e esse é com cor. Na praia, eu passava os dois. Pro dia a dia, mais esse. Quando eu vou ficar só em casa, esse aqui. E pra lavar o rosto, esse sabonete da Bioderma, ele é bem suave. Ele tá sendo muito bom pra mim. Não sinto que é aquele sabonete que, depois que você lava, ele fica repuxando a pele, sabe? Então você precisa fazer exame todos os meses pra acompanhar. Entender se você pode aumentar a dose, se você mantém, se você diminui, se você para com remédio. Eu vou fazer o exame essa semana e no segundo mês eu volto aqui pra contar o restante. Um beijo!